Shalom Leikulam, tudo bom pessoal? Vamos dar prosseguimento na nossa aula de hebraico hoje, focalizando os seguintes assuntos: consoantes finais, consoantes com dois sons e o Shevá. Eu sou o professor Alexandre César, professor de hebraico bíblico e exegese da Bíblia hebraica. Inicialmente iremos falar sobre consoantes finais. São consoantes, não são novas letras, são as mesmas letras, mas são 5 consoantes que têm uma forma de escrita diferente quando elas estão no final da palavra. Elas alteram a forma e todas as 5, porém, ficam como praticamente o mesmo desenho. Muda alguns aspectos só. Essas são as 5 consoantes que nós conhecemos no alfabeto. Das 22 letras que nós temos, 5 letras têm duas formas de escrita. Uma escrita no começo e no meio, e uma escrita no final da palavra. No final é que nós vamos estudar essas formas de escrita dela, que quando ela está no final da palavra. São elas. É o Kaf, o Men, o Nun, o P e o Tsadik. O Kaf final é escrito dessa forma aí. Ó. O Men final, o Nun no final da palavra, o P e o Tsadik. São essas consoantes que têm as formas quando elas estão escritas no final de cada palavra. O Kaf no final da palavra, olha aqui, ó. Esse aqui é o Kaf no final da palavra, tá vendo? Lar. O Men no final, olha aqui é um Men, é a mesma letra, só que ela é escrita no final. Maim. O Nun no final, Nun no início e no final. Natan, o P, ó. Isso aqui é um P. Kaf, tá vendo? No final da palavra. Otsadik no final da palavra. Eretz. Essas 5 letras têm essas formazinhas no final da palavra. Vamos ver no texto bíblico como é que elas ficam? O texto bíblico aqui do livro de Shemot. Vamos procurar aqui se tem alguma no final. Olha aqui, ó. Baim, tá vendo? Final da palavra. Baim, vamos ler. Vele Shemot Bnei Israel Habaim, tá vendo? Baim, isso aqui é um Men no final da palavra. Aqui também tem outro, ó. Shimeon, aqui, Shimeon, no final da palavra. Vamos ver se eu encontro mais algum. Men, aqui, ó. Yosef, Yosef, e aqui o Yod, ó, Yosef, José, Yosef, o P no final da palavra. Haaretz, aqui, ó, Haaretz, no final da palavra, tá vendo? A terra, Haaretz. Então a gente viu, aqui a gente dá para ver muito bem, né? 5 palavras, veja. Aqui nós temos o Habaim, Men no final da palavra, tá vendo? Men. Aqui nós temos, ó, Ruben, tá vendo? Ruben. Aqui nós temos Shimeon, ó, final da palavra, o Nun no final da palavra, né? Nós temos, cadê o Yosef, tá vendo? O P no final da palavra, P. O Men aqui, ó, Shivim, ó, no final da palavra. Mitzraim, no final da palavra, o Men. E o Haaretz, no final do o Etz, Tzadik no final da palavra. Haaretz, ok? Essas são as 5 consoantes que têm a forma final da escrita. Agora nós vamos ver consoantes que têm 2 sons. 6 consoantes, elas têm uma forma de escrita, leva um pontinho no início da palavra. Elas são chamadas, um grupo chamado Begade Kefat. São 6 letrinhas. Olha aí, 6 consoantes eram pronunciadas de maneira diferente em determinado período da língua. São elas. Olha, você quando for ler, nós não começamos a leitura daqui. Começamos a leitura de onde? Daqui, ó. Beit, Gimel, Dalet, Kaf, P e Tav. Então, essas 6 palavras têm forma diferente de pronúncia e escrita. Porém, dessas 6 línguas, dessas 6 letras, somente
três, hoje em dia, que tem dois tipos de pronúncia. Estas três letras, quando são precedidas de vogal ou semivogal, levam um ponto, quando não são precedidas, ou seja, quando elas estão no início da palavra. Aí leva um pontinho, esse pontinho aqui, ó, que está aqui no meio da palavra, é um chamado dagestileme. Ele muda a tonalidade da palavra. Vamos ver aqui direitinho, né? Pronto, aqui, ó. O beit, quando ele está sem o ponto da palavra, ele tem o som de V. Então, e quando ele tem um pontinho dentro da letra, ele tem o som de B. Então, ele com pontinho é beit, ele sem o pontinho é veit. O gimel não muda. Mesmo ele tendo pontinho ou não, é o mesmo G, o mesmo som pronunciado. Da mesma forma é o dalet. Quando ele está no início da palavra, ele leva esse pontinho. Ele também tem casos que eles podem levar um pontinho quando eles estiverem no meio da palavra. O kaf, olha, o kaf, que tem um pontinho, tá vendo? Tem um som de K. Ele sem um ponto, ele tem um som de het. Então ele se pronuncia raf. O P é a mesma coisa. O P com um pontinho, ele tem som de P. Ele sem um ponto, tem o som de F. Então fica fe. O TAV não muda. Tem o mesmo som. Então, somente três letrinhas que mudam o som quando elas estão sem um pontinho da palavra. Ele aqui, ó. O beit com o pontinho da palavra tem o som de beit, de B. Sem um pontinho ele tem o som de V. O kaf com um pontinho ele tem som de K. Ele sem um pontinho tem som de het, raf. E o P com um pontinho som de P. Ele sem um pontinho tem um som de F. Vamos ver aqui mais alguma coisinha. Pronto, então essas palavras aí, ó. Esse ponto no centro das consoantes chama-se dagestileme. Ele indica o som áspero, explosivo da pronúncia. Geralmente estão no início da palavra. Por exemplo, aqui, ó. Você observa o seguinte, veja bem. Essa palavra, como é que a gente vai pronunciar? Kohavim. Por quê? Aqui está um kaf, ele não está sendo precedido, não tem nenhum sinal vocálico aqui antes dele. Então ele tem um som de K. Por quê? Ele tem que levar um pontinho no meio, porque ele não está precedido de consoante. Aqui nós temos o quê? Nós temos um sinal maçorético, um vários, com um pontinho de som que tem um pontinho em cima que tem o som de O. Então, ko. Aqui está um raf, que é essa mesma letra, sem um pontinho, que tem o som do het, mas ele está precedido de um som vocálico, então ele tem o som de het. Aqui está um sinalzinho com som de A, então fica ko-ha. Aqui está um beit, sem um pontinho, que não é mais beit, é veit, som de V. O iode com um pontinho tem som de I. E aqui é um me final, fica kohavim. Ok? Kohavim. Relembrando o que estudamos. Vamos ver no texto bíblico. Pronto. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra aqui. No início da palavra. Aqui, ó. Paru. Ó, ele está no início da palavra, o peito aqui, ó. Paru, o P. Já aqui ele está no meio. E sem um acento. Por quê? Porque ele está sendo precedido por esse sinal nasorético. Aqui está. Nafesh. Nafesh. Tá vendo? Nafesh. Está sem o som. Aqui o P final, além de ser P final, ele está sendo precedido de som vocálico. Então ele tem um som de F. Yosef. Yosef. Vamos ver se encontra mais alguma coisa aqui. Com som, pronto. Pen. Tá vendo? Porque ele está iniciado com o pen aqui, ó. Pen. Tá iniciando a palavra. Aqui ele leva um pontinho no meio da palavra. Ele pode ter casos que tenha pontinho no meio, ele pode ter o som. Me penei. Tá vendo? Aqui o beit com um pontinho. Então, e o P sem o pontinho. Então fica befarer. Tá vendo? E um K final. Então é isso aí, pessoal. Essas são as 6 letras que têm sons diferentes. Vamos relembrar aqui. As consoantes finais não alteram a pronúncia, a não ser das letras. Por exemplo, aí, ó, kesef. Essa palavra kesef. A letra final é um P. Sem um ponto. Então, som de F. Daí, kesef. A pronúncia é igual, não muda.
né? A mesma coisa acontece com essa palavra aqui, ó, Natan. Olha, o nun final e o nun inicial. Natan. Não muda. Agora vamos falar sobre Sheva. Nós falamos consoantes finais e estudando um pouquinho sobre o Beit, aquele sinal maçoréticozinho da Gesh que muda a tonalidade do som de cada palavra. E agora nós vamos estudar o Sheva. O que vem a ser o Sheva, professor? Agora observe bem essa palavra aí, ó, que a gente não estudou. A gente está vendo um Dalet com 2 pontinhos aqui embaixo. A gente estudou isso aí, ó. Ó, nota embaixo do Dalet tem 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos se chama Sheva. E ele é uma semivogal. Ele tem um som de E. Quando ele estiver ligado a uma consoante ou a outra, na mesma sílaba, o Sheva é vocálico. Então ele aqui tem som vocálico. E ele no meio da palavra, ele não tem som, ele é mudo. Olha aqui, ó. Quando ele estiver ligando uma consoante a outra, na mesma sílaba, ele é vocálico, ele é pronunciado. Devar. Por quê? Primeiro vem o Dalet, depois ele para vir um Veit. Correto? Então ele está ligando uma consoante a outra. Então ele lê Devar. Nós lemos ele. Porque o Beit aqui está assim um pontinho, então tem som de V. Devar. Quando ele estiver no fim da sílaba, ou no meio da palavra, ou no final, ele é mudo. Por exemplo aqui, ó. Iktol. Ik, o iod com um pontinho embaixo tem som de I. Iktol. Ele está no meio, então ele não é pronunciado. Olha, para você poder entender melhor o que é o Sheva, você deve seguir o seguinte padrão. Se ele vier no início da palavra, seu som se assemelha a um E. Toda vez que ele está no início, ele é um E. Se não tiver no início da palavra, seu som desaparece. Olha aí, por exemplo, essa palavra aí, ó. Meod. Aqui está um me, com E, 2 pontinhos embaixo. Me-od. Meod. Por exemplo, aqui. Já aqui, ó, ele é impronunciável. Porque está um iod com pontinho I. Aqui é um sim com ele no meio. Israel. Tá vendo? Então ele não é pronunciado, o Sheva. Pode aparecer 2 Shevas numa palavra só, juntos, né? O primeiro não se pronuncia. O segundo sim. O primeiro Sheva é sempre mudo. Quando aparece 2 Shevas numa palavra. É sempre aí essa palavra aí, ó. Essa palavra aqui tem 2 Shevas, tá vendo? Tem 2 Shevas. Veja que tem o iod com ponto, então o iod, mas o ponto tem som de I. Aqui é um shin com 2 pontinhos embaixo, então não se pronuncia. Então se lê como is. Ish. Se pronuncia ish, porque é um shin. Ish. O me com 2 pontinhos tem som de E. Então fica ishme. Ishmeiro. Tá vendo? Ishmeiro. Se pronuncia ishmeiro. Bem, pessoal, para a gente fazer essas aulinhas aí hoje que a gente estudou, né? A gente estudou, nós aprendemos sobre as formas finais de 5 letrinhas, né? Que tem forma final. Aprendemos também que tem 6 letras, que tem 2 tipos de sons e 2 tipos de escrita. Quando elas estão iniciando uma palavra, ela leva um pontinho chamado da Gestilene. E aprendemos hoje sobre o Sheva, que existe o Sheva sonoro e um Sheva mudo, ok? Para a gente realizar essa aula, a gente utilizou esses livros aí, né? Eu recomendo que vocês comprem, quem tiver condições. Esse livro nos ajuda muito, tem uma gramática muito boa, tá certo? Pronto, então essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã, shalom a todos.